vamos falar sobre as fontes do direito internacional privado. Bom, o que é uma fonte do direito? É o local da onde ele surge, ou seja, da onde ele provém. Na verdade, quando a gente trata de direito internacional privado, a gente deve lembrar que a fonte primária, ou a primeira coisa que nós vamos pesquisar, o primeiro lugar que nós vamos buscar subsídio para tentarmos entender uma causa com conexão internacional, é a lei. Portanto, a fonte primária do direito internacional privado é a lei. Costuma-se dizer que a gente tem o direito internacional privado como basicamente direito interno. O que isso quer dizer? Que também em causas com conexão internacional, sempre que a gente se depara com um exemplo desse, a gente deve buscar guarida na legislação. Então a gente costuma dizer que basicamente o direito internacional privado é direito interno, porque ele se pauta, num primeiro momento, pelo que dispõe a legislação interna de cada país. Aí, um exemplo claro de que a lei, portanto, é a fonte primária do direito internacional privado. E a lei, pode ser oriunda, claro, daquilo que dispõe o legislador de cada Estado-nação, assim como também pode ser oriunda dos tratados internacionais firmados entre os países, entre os Estados-nação. Então, depois da lei como fonte do direito internacional privado, fonte primária, como dito, nós temos uma outra fonte que é o tratado. Os tratados são os acordos firmados entre os sujeitos do direito internacional, especialmente Estados-nação e organizações internacionais, que dispõem sobre determinados assuntos estipulados aí, acordados entre esses mesmos sujeitos. Com relação à lei, a gente pode lembrar aqui que a legislação brasileira ela está disposta em vários diplomas nacionais acerca do direito internacional privado, como, por exemplo, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a LINDB, assim como a gente também tem como fonte, claro, a Constituição de cada Estado-nação, mas no Brasil, especialmente também, o Código de Processo Civil, que traz bastante coisa acerca dessas causas com conexão internacional ou da forma como a gente pode resolver o conflito de leis no espaço. Lembrando que o conflito de leis no espaço é o principal objeto de estudos da nossa disciplina. Mas voltando ao tratado, o tratado é fonte do direito internacional privado, porque ali os Estados-nação resolvem sobre determinados temas e, claro, no nosso caso também, sobre direito internacional privado. Nós temos tratados bilaterais, multilaterais, bilaterais envolvendo dois sujeitos do direito internacional e multilaterais envolvendo 3 ou mais sujeitos do direito internacional. As altas partes dos tratados podem resolver sobre temas que lhes convêm. A gente tem tratados que versam sobre responsabilidade civil no Mercosul, temos tratados que versam sobre as cartas rogatórias e o seu processamento, temos tratados que versam sobre as homologações, reconhecimentos de sentenças estrangeiras e até mesmo, em alguns casos, aí, temos aspectos importantes que versam sobre a cooperação interjurisdicional. Ainda sobre o tratado, é importante nós entendermos de que maneira esse tratado aí que versa sobre direito internacional privado é internalizado em cada país, ou melhor dizendo, de que forma ele passa a fazer parte do ordenamento jurídico de cada Estado-nação. No Brasil, nós temos aí uma forma pela qual os tratados passam a fazer parte da nossa ordem jurídica, que nós vamos ver daqui a pouco. Mas, especialmente, é importante termos em mente que cada Estado-nação tem uma forma para fazer com que esse tratado passe a fazer parte do ordenamento jurídico do seu direito. Cada país vai regular individualmente aí a forma como esses tratados são incorporados às ordens jurídicas dos seus estados, respectivamente. Uma questão importante é entendermos que os tratados, especialmente no Brasil,
seguem uma ordem também com relação à questão hierárquica, ou seja, eles possuem uma hierarquia. A gente sabe que na doutrina de direito internacional observamos a ideia de normas self-executing, ou de execução própria. Em alguns casos, essas normas aí não necessitam de uma internalização, de uma incorporação, porque elas teriam uma execução própria. Tá? Então a doutrina traz a ideia de normas self-executing, ou de execução própria. Um tratado de aplicação imediata. Mas também uma coisa que não devemos esquecer é a ideia de controle de constitucionalidade. No Brasil, nós temos esse controle aí, portanto, para observarmos se realmente ele está de acordo com o nosso regramento, de acordo com a nossa Carta Magna, não interferindo em aspectos como a ordem pública, a moral, os bons costumes. Lembrando que a emenda constitucional 45/2004 equipara os tratados de direitos humanos a emendas constitucionais. Então, quando o Brasil firmar tratados de direitos humanos, de acordo com a emenda 45/2004, esses passam a ter caráter constitucional ou força de emenda constitucional, conforme o seguinte teor: os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Portanto, temos aí uma alteração do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal, com relação à questão da força ou do grau hierárquico dos tratados de direitos humanos firmados pelo Brasil. Com relação ainda à validade, vigência e eficácia dos tratados no Brasil, a gente observa que ele deve passar por algumas fases para efetivamente ter vigência e validade no nosso Estado-nação. Especialmente ele deve primeiro ser aí negociado, não é? Então a gente tem agentes diplomáticos, enfim, ministros das relações exteriores, ou o próprio chefe do executivo, negociando tratados aí para determinadas finalidades. Após a negociação, ele é assinado, depois vem a aprovação, a ratificação, depois temos a promulgação do mesmo, o registro e a publicação. Lembrando que a aprovação ela se dá por meio de decreto legislativo do Congresso Nacional. Já a promulgação se dá por decreto do Poder Executivo. Então, lembrando ainda que o tratado pode ser emendado ou revisado, ou ainda objeto de emendas e revisão, de acordo com o mesmo procedimento mencionado aqui. Temos ainda o Instituto da Denúncia. De acordo com o Instituto da Denúncia, um Estado-nação pode deixar de querer continuar com os termos desse tratado e o denunciar, ou seja, deixar de fazer parte desse tratado, deixar de estar vinculado juridicamente a esse tratado. A denúncia se dá por ato unilateral do chefe do executivo. Isso também, claro, gera bastante dúvida, bastante divergência doutrinária, pelo poder que o presidente da República, o chefe do executivo, no caso do Brasil, tem acerca aí, portanto, da denúncia. A doutrina diverge com relação, portanto, à competência exclusiva do chefe do executivo para promover a denúncia de um tratado. Seria a ideia de muito poder para um poder. A terceira fonte que nós vamos mencionar é a jurisprudência. A jurisprudência como fonte do direito, também aí como fonte do direito internacional privado. Por vezes nós temos lacunas, nós temos antinomias, nós temos problemas com relação à legislação, e nesse caso a gente entende que alguns países se utilizam, portanto, da jurisprudência. Alguns países não têm também legislação específica de direito internacional privado. Aí utiliza-se bastante a jurisprudência como fonte. A Europa tem uma rica fonte de jurisprudência e a gente observa que ela tem crescido cada vez mais. E cabe ao magistrado, no caso do Brasil, fazer análise dessa jurisprudência e ver se realmente há a possibilidade
do enquadramento para a aplicação da mesma nas causas com conexão internacional. Compete, portanto, aí aos tribunais promover uma análise da jurisprudência e ver o cabimento da mesma, especialmente quando houver lacuna, ausência normativa ou até mesmo acúmulo, excesso de normas. O que a doutrina tem pregado é a ideia de jurisprudência normativa, que dispõe acerca da possibilidade ou da necessidade aí de os juízes, ao promoverem seus julgamentos em causas com conexão internacional, aos tribunais, que efetivamente criem jurisprudência, ou das suas decisões nós tenhamos jurisprudências criadas aí com um sentido normativo. O que isso quer dizer? Com força normativa, num sentido de que efetivamente nós tenhamos mais justiça através da jurisprudência, ou seja, boas normas surgidas através da jurisprudência. Portanto, a ideia de jurisprudência normativa, onde os juízes julgam adequadamente, portanto, criando precedentes importantes, né, e de bom direito às causas com conexão internacional. A doutrina é outra fonte de direito internacional privado. O próprio direito internacional privado surge da doutrina ou do momento da qualificação, não é? A gente sabe que a qualificação é o enquadramento do caso concreto à norma jurídica de direito internacional privado adequada, como uma subsunção, e quando lá no século XX, começo do século XX, final do século XIX, começo do século XX, tínhamos problemas com relação ao conflito de leis no espaço, ou qual o direito aplicável às causas que envolviam pessoas ou coisas em estados ou de estados-nação diferente, fazia-se a qualificação utilizando o direito de um estado. Aí surge a qualificação, e do estudo dessa qualificação, ou das teorias da qualificação, surge efetivamente aí o direito internacional privado. Então, nós temos o surgimento do direito internacional privado pelo pensamento doutrinário acerca dessa aplicação de direito ou de direitos de países diferentes. Também a doutrina tem um caráter de visão geral, não é? Quando a gente fala em pensamento, a gente fala em filosofia, a gente fala em ideias livres, em justamente o conhecimento oriundo de um pensamento amplo, uma visão global. Não podemos deixar de dizer que ela muitas vezes é oriunda, ou o pensamento do direito internacional privado surge dos relatórios das convenções, dos relatórios das grandes organizações internacionais especialistas ou especializadas em direito internacional privado, e até mesmo das organizações que tratam sobre temas de direito internacional privado, da onde surgem opiniões, surgem informações, que vão ser analisadas pela doutrina e que vão ser objeto, portanto, aí da mesma. A partir desses relatórios, a doutrina, os pensadores, os filósofos acabam fazendo as suas considerações, e isso se torna alta fonte do direito internacional privado. Por fim, podemos falar sobre o direito costumeiro. O direito costumeiro também é fonte do direito internacional privado, ou seja, o costume reiterado, portanto, como fonte da nossa disciplina. Claro que cada Estado-nação vai ter a sua ideia com relação à utilização do direito costumeiro como fonte do direito internacional privado. Então, temos aí 5 aspectos importantes entendidos como necessários para a caracterização do direito costumeiro no Brasil, segundo Washington de Barros Monteiro, que são a continuidade, ele deve continuar no tempo, acontecer constantemente, não cessar, claro. A uniformidade, ou seja, ele deve ser entendido da mesma maneira, sempre de uma maneira uniforme. Aí nós temos a ideia de diuturnidade, o direito aí costumeiro acontecer diuturnamente, ou seja, dia e noite, Além da ideia de moralidade, não deve ser um direito imoral, deve estar de acordo com os bons costumes, o próprio nome já diz, direito costumeiro, bons costumes, moralidade. E, por fim, a ideia de obrigatoriedade. Ele deve ser entendido como obrigatório
aí, portanto, num Estado-nação. O direito costumeiro está perdendo bastante a sua força, claro. Hoje a gente sabe que existem outras fontes mais fortes, capazes, portanto, aí de fazer com que o juiz forme sua convicção, enfim, né? Até mesmo através de uma legislação ou, como a gente mencionou há pouco, de uma jurisprudência normativa, né? Mas é importante mencionar que alguns princípios podem consolidar o direito costumeiro ao redor do mundo, como, por exemplo, o princípio da lei onde a coisa está situada, lex reciti, ou seja, o local de onde a coisa está situada geralmente é o local do direito aplicável à causa com conexão internacional. Então, temos aí uma ideia de um costume utilizado pela comunidade internacional com relação ao direito internacional privado. Ou ainda o princípio da lex loci delicti commissi, um elemento de conexão, que vai determinar a lei do local da onde a coisa aconteceu, onde aconteceu o delito, ou o crime, onde aconteceu, portanto, o crime. Lex loci delicti commissi. Ou ainda lei do local da assinatura do contrato. São aspectos importantes com relação à questão do direito costumeiro que já estão pacificados em virtude da ideia principiológica entendida pela comunidade jurídica que versa ou que estuda o direito internacional privado. Então temos aí 5 exemplos de fontes do direito internacional privado. A lei como fonte primária, o tratado que será internalizado, a jurisprudência, a doutrina e o direito costumeiro. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Qualquer dúvida, sugestão, anote aqui embaixo do vídeo, escreva ali que eu responderei o mais breve possível. Certo? Obrigado, valeu, até a próxima.